Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Queridos, com bastante amor e carinho, eu quero pedir se há entre nós irmãos e irmãs que têm um ministério com crianças. Deus já usou um irmão ali. E diga para as crianças que estão ali atrás, não é para ficar chutando latinha no arco do futebol, hein? Obrigado ao irmão ali que voluntariamente se moveu até lá. Não é possível que tem pai e mãe que não vê isso e acha que é normal. Eu viajo há 24 anos, tenho 2 filhos, hoje tem 10 e 15. Minha esposa, dirigente do ciclo de oração, cuidou deles na minha ausência e nunca desrespeitaram o altar e o culto. Nunca. Até hoje pergunto à minha esposa, com que graça? Então, por favor, de repente os pais precisam do culto, mas tem entre os irmãos, ei, imagina se, aí, e aí? Às vezes os pais estão precisando de uma bênção, estão tão sobrecarregados, que esqueceram que os filhos estão por aí. Então eu peço a gentileza, porque numa igreja dessa deve ter um ministério de crianças, bem provável. Voltaram para o gol lá e acharam uma tampinha. Alguém, uma irmã ou um irmão, chegue perto, dê um abraço, diga: filho, querido, o pastor pede a gentileza de não chutar nada no gol. Não vai ninguém? O pastor vai. Estou falando, ninguém levanta. É possível. Ei. Isso é um culto, meu filho. Não é futebol. Nem latinha, nem tampinha. Tá bom? Impressionante, gente. Que reverência é essa? Impressionante. Vou estar pregando com um barulho desse. Ontem, uma zoada aqui que foi até compreensível, porque uma agenda dupla, o que a gente vai fazer? Agora, filho de crente. Ah, pastor, mas sou visitante. Então quem trouxe, oriente. Amém, irmãos? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus, diga amém. Impressionante, nós temos que parar a liturgia para consertar essas coisas. Não tinha necessidade. É fácil de entender. O problema é que existem famílias de crentes que não sabem cultuar fora da igreja. Eles não podem sair do templo. E fora do templo eles não sabem como se portar. Entende? Mas sempre chega um dia em que tem que aprender. Não é? Depois fica bravo com o pastor, ameaça o pastor estúpido. Eu pedi com gentileza, fui lá e orientei. O irmão ali se disponibilizou, foi lá, tirou a latinha, os meninos voltaram com tampinha. Então Deus abençoe aqueles que foram tocados, sensibilizados por isso. Isso precisa ser, tem que usar de vigilância, meus irmãos. A criança, escute, a criança, por natureza, ela é individualista ao extremo. Ela exige atenção. Quando ela não tem, ela vai fazer alguma coisa para chamar atenção e ficar em evidência. É por isso que existe crentes meninos. O que é o crente menino? Que ele exige atenção. Quando ele não tem atenção, na hora que a mensagem está sendo ensinada, ele inventa de profetizar, ele inventa de dar, ele inventa de se chatear. Fica o espírito de Jeremias na vida dele. Eu não sei falar. Como é que alguém que não sabe falar está falando? Eu não passo de uma criança. Jeremias tinha 40 anos. Muito crente criança na igreja. Se ele não tiver atenção exclusiva, ele dá um jeito de chamar a atenção.
Então uma criança é a natureza da criança. Não adianta bater ou brigar, mas tem que falar com amor e dizer: filho, no culto não se faz isso. É natural da criança. É por isso que primeiro a gente fica adulto para depois ter criança, porque o adulto ensina a criança. Tá? Tome a sua Bíblia nas mãos, em pé como você está, e abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 3. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 3. E encontre, por favor, os versos de número 14 e 15. João, capítulo de número 3, versos 14 e 15. Quem encontrou como sinal poderia dizer amém? Amém. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos podem dizer amém? Amém? Se você pode, só mais um instante, levante a sua mão direita com a minha lá em cima e diga assim: ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estar assentado ao lado de pessoas tão especiais para a minha vida. Se o que você disse é verdade, antes de você se assentar, diga pelo menos a 2 pessoas assim: obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Faça isso, por favor, em nome de Jesus. Se você disse isso, pode se assentar, glorificando a Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter vindo. A minha oração é que a boa mão de Deus toque a sua vida, sua casa, sua família, e você venha desfrutar de um milagre de Deus. Quantos vivem nesta noite a expectativa de um milagre em Deus? Diga: eu creio em milagres. Quero que você prepare o seu coração e a sua vida para ser tocado pelo Senhor. Quero agradecer ao pastor Alcides pelo convite, pelo carinho. Quero agradecer ao pastor André Franklin pelo convite que nos foi oferecido, à Igreja Presbiteriana Renovada. Obrigado aos obreiros, aos pastores e companheiros que aqui estiveram nestes dias. Na manhã de hoje, Deus nos deu uma manhã muito agradável. Foi um prazer poder compartilhar com os irmãos aquilo que eu recebi do Senhor. Escute-me, por favor, em nome de Jesus. Conta-se uma história de um grupo de garotos, amigos de uma rua, que todo dia, diariamente, no final da tarde, eles se reuniam para brincar. E eles tinham em comum brincar com uma pequena bolinha, uma bolinha de beisebol, um pouco maior que uma bolinha de tênis, uma bolinha. E eles se reuniam, conversavam e jogavam a bolinha um para o outro. Ora eles jogavam com a mão, ora eles chutavam com o pé, ora eles rebatiam a bolinha com um pedaço de madeira. Eles brincavam todo dia no final da tarde.
E um desses dias, um deles recebeu a bolinha de lá para cá e golpeou a bolinha com muita força. E ela voou e caiu no terreno, no quintal de uma casa. Bem na parte da frente, a bolinha voa e cai dentro da casa. Até aí tudo bem, se não bastasse o fato de que aquela casa não era uma casa muito comum para eles. Era uma casa diferente de todo o resto da rua. Era uma casa com um muro muito alto, muro manchado pela infiltração da chuva, com cerca elétrica, difícil você ver a casa, mal se podia ver o telhado, portão gigantesco. Havia muitas histórias em torno da casa. Alguns diziam que aquele homem era um sequestrador escondido, um traficante escondido. Outros diziam que ele era um ladrão de crianças, e que ele era um louco, e que ninguém nunca havia visto aquele homem. Aquele homem vivia escondido e todo mundo tinha medo da casa. As mães assustavam seus filhos dizendo: não saia da rua, hein? Olha, o homem da casa te pega, o velho da casa te pega. E assim era a história daquela casa. Quando eles viram a bolinha caindo dentro da casa, eles pensaram assim: tudo está perdido, o que a gente vai fazer? Aí começaram a ter ideias. Não, vamos tentar tirar essa bola daí. Tentaram olhar pelo muro, não tinha como, muito alto. Havia um poste perto do muro, tentaram subir pelo poste, não tinha condições. Uma outra árvore, não tinha condições. Daqui a pouco, eles descobriram que na parte de baixo do muro havia um buraco. Eles olharam pelo buraco do muro e viram uma bolinha. Foram atrás de uma vara de pescar grande, colocaram pelo buraco a vara de pescar e foram aos poucos tentando movimentar a bolinha. A hora que eles conseguiram dar movimento da bolinha para arrastar a bolinha, descobriram que o homem tinha um cachorro gigantesco que viu a bolinha se movendo e correu atrás da bolinha, pá, e abocanhou a bolinha. Aí olharam um para o outro desolados, dizendo: agora está tudo perdido. Um deles chegou e disse assim: olha, eu tenho uma ideia. Só existe uma forma, um jeito, um meio de nós termos essa bolinha de volta. E eles disseram: qual é a sua ideia? E aquele menino, aquele amigo disse: batendo na porta e pedindo a bola de volta. Os amigos se assustaram, dizendo: não, isso é ideia de Jerico, você está doido, né? Nunca ninguém chegou perto desse homem. Mas é o único jeito, é pedindo a bola de volta. Aí os amigos disseram: bom, já que você teve a ideia, bata na porta você. Tá bom? Eu vou lá. O menino chegou na porta gigantesca, pouco mais de 8, 9 anos de idade, e bate na porta. Daqui a pouco a porta enorme se abre, gigantesca. E qual não foi a surpresa dele quando a porta se abriu? Estava o homem da casa gigantesco, aquele velho assustador para ele, com a bolinha na mão. E aí ele olhou para o menino e disse assim: é isso aqui que você está procurando? E o menino disse: é, sim, senhor. Aí o homem disse assim: então por que não pediu antes? Ela só ter pedido, eu daria a bola de volta. Se é o que você perdeu, toma a bola de volta. E o menino pegou a bolinha de volta e voltou feliz para os seus amigos. Eu acabei de contar a sua história. Eu acabei de dar a você uma explicação sobre o que é que está acontecendo com a sua vida. Nessa história, nessa parábolazinha, eu acabei de trazer uma resposta de Deus para você. Aquelas crianças representam você
suas amizades e os seus relacionamentos. E é assim que as pessoas vivem a vida. Aquela bolinha representa a sua vida. Vida essa que você joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá, constrói amizades que não devia, relacionamentos que não devia, participa de negócios que não devia, frequenta lugares e vivencia situações que você não precisava viver. Então você acha que tudo está no domínio, no seu controle. Joga a vida para lá, joga a vida para cá, joga a vida para lá. Chega uma hora que você perde o controle da situação e você joga a sua vida longe de você. E você põe tudo a perder. Quando você vê, foi parar longe da sua vida, longe do seu controle. E aí você tenta resolver por sua conta e risco. Não, eu resolvo. Não, eu vou mudar de cidade e vou continuar a vida em outro lugar. O problema não é a cidade, é você. Se não mudar você, o problema segue com você. Não, eu vou sair daqui, vou morar em outro lugar. Não, eu vou sair dessa igreja, vou congregar em outro lugar. Não, eu vou abandonar essa mulher e vou arrumar outra. Não, eu vou abandonar essa vida e vou dar um jeito. E você tenta subir por uma árvore, tenta subir por um poste. Você tenta resolver a situação do seu jeito. Não, eu tomo conta, tomo partido da minha vida, cuido eu. Até o dia em que você descobre que por mais que você tente resolver, os seus recursos humanos não são suficientes para trazer o que você perdeu de volta. Aí só tem um jeito. Aquele homem na história representa Deus. Deus que para muitos ainda é tido como alguém carrasco, carrancudo, possuído por um desejo de juízo absoluto. E alguns até dão ouvidos a palavras malditas que dizem: desiste, você sempre foi um péssimo filho, acho que Deus não tem tempo para te ouvir, o problema é seu, essa confusão foi você que arrumou, Deus não vai querer ficar sabendo do seu choro, do seu lamento. Só que é muito pelo contrário. Quando aquele menino ele bate na porta, ele tem uma surpresa, porque ele encontra aquele homem com a bolinha na mão. O diabo quer nos fazer acreditar que as coisas estão completamente perdidas. E o interessante é que a gente não perde nada, porque quando você corre o risco de perder a sua própria vida, ela vai parar nas mãos de Deus. Só que você tem que ter a coragem de bater na porta, olhar para ele e dizer: o senhor encontrou minha vida por aí? O senhor não viu um casamento por aí? O senhor não viu uma saúde por aí? O senhor não viu um ministério por aí? O senhor não viu? Eu perdi, joguei para longe. E quando você bate na porta, você tem a surpresa de Deus dizer para você, na sua loucura e na sua irresponsabilidade: eu protegi seus sonhos, sua vida, e te dou uma nova vida em oportunidade, se você quiser. Mas você tem que ter coragem de bater na porta. Você não pode fugir da porta. E a porta é Cristo Jesus. Aleluia. Se você bate na porta, Deus estende a mão para você dizendo: eu tenho a sua vida segura nas minhas mãos. Sabe o que Deus está dizendo para você que precisa ouvir isso? Sabe o que Deus está acabando de dizer para você que precisa ouvir o que você está ouvindo? Deus está dizendo esta noite para você: hoje é noite de bater na porta. Hoje é noite de bater na porta e ter a coragem de dizer: Senhor, eu acabei com tudo, acabei com meus filhos, acabei com a minha vida, acabei com o meu ministério, eu acabei com os meus sonhos, está tudo perdido, o senhor não encontrou nada por aí. E Deus vai dizer para você: todas as coisas estão seguras na minha mão. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quantos podem glorificar a Jesus por isso? Eu quero que você me ajude, meu irmão, você que está aí.
Você que me ouve, me ajude, me ajude. Diga para alguém aí na direita ou na esquerda. Diga aí, bata na porta hoje. Não tenha medo, diga, bata na porta. Pode perguntar para Jesus aí. Pergunta se ele não encontrou a sua vida. Pergunta a Deus. O Senhor não tem um sonho por aí. E você vai ter a surpresa de ouvir Deus dizendo: está aqui o seu sonho. Eu guardei para você. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu acabei de ler um texto conhecido de todos. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também era importante que o Filho do Homem fosse levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna significa viver com Deus de bem para sempre, em toda e qualquer situação. E começa nesta vida, não na vida além. Viver a vida eterna é desfrutar de Deus hoje, é desfrutar de Deus agora. Só que a base do relacionamento com Deus é confiança. Você tem que confiar. Você não pode resistir nem duvidar. Algumas pessoas me perguntam dizendo: pastor, tem misericórdia, por que Deus me prova tanto? Por que eu passo tanta luta com meu esposo, com os meus filhos, no meu ministério? Queridos, nem sempre salvo pelo instrumento de propósito de Deus, mas nem sempre Deus está te condicionando, te provando ou te afrontando. Então o que acontece comigo, pastor? Aflições desta vida. Esta vida é uma vida de aflições, uma vida de dificuldades, uma vida de luta. Cada um tem a sua, e cada um tem a sua luta, e cada um tem o seu nível de luta. Nós estamos enfrentando uma nova. A minha tia, eu tenho um primo com 26 anos, menino bonito, forte, olho azul, motoqueiro, faz trilha, postura, peito largo, braço forte. Pensa no menino bonito, filhinho novo, de 2, 3 anos de idade, 26 anos tem ele. Subiu numa caixa d'água para poder olhar o vazamento, deu um mal súbito, caiu da caixa d'água, bateu a cabeça em 3 lugares. Não consegue mais andar, nem falar. Minha tia olhou para mim e disse assim: por que Deus faz isso? Tia, Deus não faz isso. Na vida terei aflições, angústias, lutas, batalhas. Existem lutas e batalhas e aflições que tem um instrumento de propósito, e você vê Deus trabalhando, mas tem coisas que sobrevivem. Mas o Senhor disse assim: tenha bom ânimo, tenha disposição, tenha paciência. Aleluia. Eu também venci as aflições, vocês também vão vencer. Aleluia. Deus sempre vai trazer um alívio, uma forma de você entender que Ele trabalhou ali, trabalha ali. Agora, por que, pastor? O que acontece comigo? Porque essa é a pergunta que você faz. Por que tem que ser assim? Não era para ser assim. A Bíblia diz no livro do Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31, que tudo que Deus faz, tudo que Deus criou, Deus chama isso de coisa boa. Ele disse: é bom. E viu Deus que era bom, e disse Deus: isso é bom, isso é extraordinário, isso é incrível. E Deus estava dizendo: eu quero que seja incrível, que seja bom para sempre. Mas o homem, ele se afasta daquilo que eu chamo de um muro de proteção de Deus. Escute isso, o muro de proteção de Deus. Imagine aqui neste tapete, este quadrado aqui, ou este retângulo, ele representa o muro de proteção de Deus. Deus criou um muro de proteção, e a proposta de Deus é que seus filhos permaneçam nesse muro, porque todas as vezes que a gente sai desse muro, nós não suportamos a aflição. Como que funciona isso, pastor? No livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 26, Deus chama Moisés e diz: Moisés, diga para o meu povo que se ouvir atentamente a minha voz, primeiro lado do muro, se ouvir atentamente a minha voz, segunda parede do muro,
e fizeram o que é reto aos meus olhos, desceram a parede do muro, inclinaram seus ouvidos nos meus estatutos, quarta parede do muro, e guardaram os meus mandamentos, diga a eles que as pragas que foi enviada ao Egito não virá sobre eles, porque eu sou o Senhor que saro a vida deles. Veja que Deus estava dando uma garantia. Deus constrói um lugar de proteção. Deus está dizendo: ouçam minha palavra, tragam santidade aos meus olhos, aprendam com o coração e o ouvido inclinado, e sejam protetores dos meus mandamentos. O Senhor está dizendo: enquanto Moisés, enquanto meu povo ficar dentro do muro de proteção, as pragas do Egito não vão entrar, as provas do Egito não vão chegar, as batalhas do Egito não vão entrar. Só que todas as vezes que o meu povo sair para fora do muro de proteção, se preparem, porque o lugar para estar é o lugar de proteção. A Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 8: se cavar uma cova, nela cairá, e todo aquele que derrubar o muro, uma cobra o morderá. Preste atenção. Veja que a Bíblia não está dizendo assim: cuidado, você pode vir pelo caminho, se perder e cair numa cova, e você cair nela. Ponto e vírgula. E todo aquele que derrubar seu muro, a Bíblia não está dizendo cuidado que o seu muro pode cair. Não, a Bíblia está dizendo: se você derrubar o seu muro de proteção, uma cobra o morderá. Veja que Deus fez um compromisso com Israel: fique dentro do muro de proteção. Lá na frente nós entendemos o que acontece quando eles começam a sofrer as assolações. Sim, pastor, depois da palavra de Moisés de Êxodo 15, 26, Israel sofreu muito, sofreu todas as vezes que saía do lado de fora do muro de proteção. Enquanto Israel estava dentro do muro de proteção, Israel tinha força, tinha vitória, tinha graça, ia cada vez mais longe. A Bíblia diz no livro de Números, capítulo 21, que houve um dia na vida e na história de Israel em que eles zombam da proteção e do cuidado de Deus. Tem muito crente assim. Números 21, versículo 4: não queremos mais esse pãozinho que cai do céu. Eles desprezam o maná. Não queremos mais esse pãozinho que cai do céu. Nós somos uma nação forte e poderosa. Nós queremos plantar e colher sobre a terra. É? Então Deus corta o maná. E não é só o maná que Deus corta. Deus corta o maná, a coluna de fogo e a nuvem. Israel achou que podia se manter fora do muro de proteção. E a Bíblia diz que quando eles lançam a semente no deserto, serpentes surgem no deserto, começam a morder e a matar Israel. E para todo lado que você olhava, tinha gente mordida de cobra, envenenado por cobra, convulsionando, espumando, vomitando, morrendo, infartando pelo veneno da cobra. Moisés então vai a Deus e diz: Deus, se o Senhor não me intervir, vai morrer todo mundo. Deus disse: Moisés, pegue uma haste de bronze e coloque nela uma serpente também fundida em bronze, e levante-a diante de Israel, e há de ser que todo aquele que olhar para a serpente não morrerá mais do efeito das mordidas do veneno das serpentes, e viverão outra vez. Assim diz-nos a Bíblia que foi o que Moisés fez. Ele levanta a serpente na haste, e quando os israelitas olhavam para a serpente, eles começavam a receber cura, eles começavam a receber milagre. Todo o veneno da cobra perdia força.
desaparecia e a vida é restaurada na nação de Israel. Lá na frente, muitos anos depois, João, quando nos escreve sobre isso, veja o verso de número 14 do capítulo 3: assim, do mesmo jeito, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certa vez eu estava conversando com um irmão sobre isso, e ele disse assim: pastor, Jesus é tão lindo, Jesus é tão meigo, Jesus é tão... como é que pode comparar Jesus a uma serpente? Disse: onde é que você tem na Bíblia a comparação de Jesus com uma serpente? Não, pastor, porque aquela serpente que foi levantada, o Evangelho de João diz que semelhante a Jesus. Aqui que está a falta de entendimento, provoca o erro. A semelhança, ou a comparação, ou a simbologia não está na serpente, mas aquilo que estava morto na haste, em relação ao que a serpente provocava. Traduzindo em miúdos, Deus disse a Moisés: Moisés, levante uma serpente morta, paralisada, dominada, completamente silenciada e derrotada, e diga para o povo olhar. Se o povo acreditar que aquilo que matou eles já está morto na cruz, ou já está morto na haste, recebam de volta a vida eterna. Assim é com Jesus. Quando você olha para a cruz, não é a comparação com ele, mas aquilo que ele vence na cruz, aquilo que ele derrota na cruz. Significa que quando eu e você olhamos para a cruz, se nós acreditamos que o sacrifício de Jesus na cruz aniquilou as obras de Satanás, derrotou as obras do inferno, aplacou com o poder da morte, então temos direito ao milagre e temos direito à vida eterna. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? A pergunta é: o que você vê quando você olha para a cruz? O que você vê quando você olha para a cruz? Dentro da minha formação, eu ganhei um anel diferente. Meu anel é um anel de divindade. Eu tenho aqui duas cruzes, uma de lado, de cada lado, que representa os dois ladrões. Tem uma cruz vazia no meio e tem 12 pérolas, com uma escura que representa os discípulos e a escura representa Judas. É um anel discipulado, diferente. Esses dias o irmão chegou para mim e falou assim: onde já se viu você usar uma cruz no seu anel? Cruz que nos foi tirada, porque a identificação denominacional que predomina no Brasil exigiu o domínio do uso dela. Alguns ainda têm a concepção de que, como que você usa um instrumento de morte? A cruz não foi um instrumento de morte, o meu pecado foi. A cruz é o maior símbolo do cristianismo, porque até Jesus chegar nela era símbolo de maldição. Depois que ele chegou nela e desceu dela e triunfou sobre a morte, é símbolo de conquista, é símbolo de vitória, é símbolo de honra. É Jesus dizendo: a cruz está vazia e permanecerá vazia para sempre, porque ninguém mais subirá nela, a não ser eu que fui, desci e ressuscitei ao terceiro dia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A pergunta é: o que você vê quando você olha para a cruz? Se você vê um magro, um homem magro, cadavérico, cansado, abatido e derrotado, essa é a visão que sobrou para você. Então é isso que você vive.
Agora, quando você olha para a cruz e vê a vitória, vê a honra, vê a conquista, vê a cura, vê o poder, vê o amor, vê a graça, vê a misericórdia, vê a paz, vê a justiça, vê a obra divina, vê a obra redentora, justificadora, reconciliadora, o mediador entre Deus e os homens. Você vê a restituição, a vida lhe sendo devolvida. Meu Deus, Ele levou sobre si as nossas dores, e nas suas pisaduras nós fomos sarados. Bendito seja o nome do Senhor. Levante a sua mão direita. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Se esta noite você acredita que a vitória da cruz é a cura que você precisa, é o perdão dos pecados e é uma vida de volta, então você voltará para casa hoje, debaixo do milagre de Deus, debaixo da vida que só Deus tem para te dar. Quantos podem aplaudir o nome daquele que triunfou do Calvário? A Ele seja a glória para sempre. Aleluia. Olhe para a cruz esta noite e volte a viver. Vocês estão preparados para uma informação bombástica? Segura na cadeira aí, crente, senão você vai cair. Que hoje de manhã alguns quase caíram no banco. Vai sobreviver. Lá vai. Quando Deus cria o homem, Deus o faz no sexto dia. Era final do dia. O Senhor completa a grandeza da sua criação com esta formação sobrenatural do homem. Quando Deus termina, dá a viração do dia. O outro dia era o sétimo dia. E a Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 2 também, a partir do verso 1, que no sétimo dia terminou Deus de toda a obra que havia feito. E tendo acabado, tendo concluído, tendo terminado, descansou de toda a obra que havia feito. O último dia de Deus criando foi o primeiro dia do homem com Deus. Diga isto comigo, preste atenção nisso. Diga: o último dia de Deus criando foi o primeiro dia do homem com Deus. Continue o raciocínio do pregador. Vem comigo. Diga: o homem olhou para Deus e disse: Deus, o que fazemos agora? Nem todo mundo vai pegar, quase todo mundo. Vamos de novo. O homem olhou para Deus e disse: Deus, o que fazemos agora? E Deus olhou para o homem e disse: nada, agora a gente só descansa. Demora um pouquinho. É mais longe, é um pouquinho mais além da escola dominical, meu irmão. Isso aí você não vê na escola dominical, não. O homem disse: o que a gente faz? E Deus disse: se você confia, descansa. Só descansa. Eu já fiz tudo. Eu já coloquei sol no lugar, lua no lugar, mar no lugar, terra no lugar, plantas no lugar, montanhas no lugar. Se você confia que eu tenho todo o poder sobre todas as coisas, entra no jardim, vai olhar as flores, vai contemplar as árvores, vai
jardim, Deus está no controle, Ele cuida de todas as coisas. Deus é Senhor, Ele é capaz, a Ele seja glória. Eu vou descansar, eu vou olhar o jardim. Olha o que Deus fez, olha o que Deus faz, olha o que Deus é. Deus está no controle, Deus está na condução, Deus vai na frente, me dando vitória, derrubando as barreiras, abrindo os caminhos. Eu confio, levante a mão, receba um batismo de confiança em Deus. Confia, descansa. Você não entendeu? A luta está intensa, a aflição é inexplicável. Cante um louvor, adore a Ele. Eu sei que tudo sabes, eu sei que tudo és. A minha vida está nas tuas mãos, ó meu Senhor. Cantando vou, adorando vou. Se tu criaste céus e terra, como não vai cuidar da minha vida e quem sou? A Deus seja glória para sempre. Oh, aleluia! Entra no jardim e deixa Deus ser Deus na sua vida. Aleluia! Amadure bagaceira da alegria da fé. Aleluia! Aleluia! Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3 e no versículo 23: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas o mesmo Paulo nos conforta quando escreve no capítulo 6 e no versículo 23: o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você me pergunte: tudo bem, pastor, essa muro de proteção é legal, mas isso é Antigo Testamento, pastor. Eu vivo no tempo da graça. Alguma coisa precisa fazer sentido para mim nesse tempo. Existe um texto bíblico que nos dá e que nos traz de volta um muro de proteção de Deus, claro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20: foste comprados por bom preço. Você não pertence mais ao mundo nem ao diabo. Você pertence a Deus. Fostes comprados por bom preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não entendi, vou explicar. Se você pertence a Deus, Deus não permitirá a dor no seu corpo para sempre, e nem a aflição no seu espírito para sempre. Se você pertence a Deus, esta noite glorifique a Deus no seu corpo, recebendo cura, e glorifique a Deus no teu espírito, recebendo alegria. Ai, glorifique a Deus. Aleluia, aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, essa é uma boa hora para línguas estranhas. Glorifique a Deus no seu corpo, e enquanto você glorifica a Deus, vai recebendo vitória. Que cada célula do seu corpo comece a receber cura agora, em nome de Jesus. Que cada osso do seu corpo receba cura agora. Que cada órgão doente receba cura agora. Que o espírito de depressão seja vencido agora. Que o espírito de enfermidade deixe a tua casa agora. Glorifique
Eu perdi quase tudo.
deseja esta noite entregar a sua vida inteiramente nas mãos de Jesus, batendo na porta pela fé, você vai ter a surpresa de Deus com as mãos estendidas na sua direção, dizendo: você não perdeu nada, eu segurei aqui para você, porque você não sabia o que estava fazendo na sua vida. Amigos visitantes não crentes que ouvem esta mensagem esta noite, se você deseja entregar a sua vida inteiramente nas mãos de Jesus, aí onde você está, eu quero que você levante uma de suas mãos. Com este sinal, você vai estar dizendo: pastor, eu não sou crente em Jesus, mas esta noite eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. Temos um jovem com a mão levantada lá atrás. Quem mais? Aquele rapaz que levantou as mãos, eu posso orar por você? Eu não sei como que é o acesso aí pela quadra. Se você puder vir aqui ao altar, fica mais perto aqui do pastor, para que eu ore pela sua vida. Eu tenho, parece-me que uma ou duas mãos levantadas lá atrás. Eu quero que você saia do seu lugar e venha para perto do altar. Entregue a sua vida a Jesus. Temos 3 pessoas entregando a vida nas mãos de Jesus. Jesus. Você está no tocome ainda? Pessoas diante do altar. Mais uma. Temos 5 pessoas que estão depositando a sua vida